alegria, né, que damos início às atividades do PET Pedagogos, organizado pelo PET Pedagogia, da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, MEC-SISU. O curso de Pedagogia ele proporciona inúmeras possibilidades nos mais diversos campos de atuação de pedagogo. Com o objetivo de ampliar essa visão sobre as diferentes áreas da pedagogia, o PET Pedagogos tem o tema da atuação do pedagogo na educação profissional. Para a composição da atividade, e já expressando os nossos sinceros agradecimentos, nós convidamos o pedagogo Cícero Barbosa da Silva, que é doutorando em Educação Escolar pela Unesp de Araraquara, graduado em licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário Claretiano, em 2007, mestre em Educação Escolar pelo Centro Universitário Mola Lacerda, em 2014, e ocupou o cargo de secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Educação Profissional e Ensino Superior em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, atuando na direção e gestão administrativa de programas de educação profissional de nível básico com cursos de formação inicial e continuada, cursos técnicos e presenciais e à distância pela implementação de programas de cursos superiores no município. O professor Cícero é responsável pela gestão da política pública municipal de educação profissional e de ensino superior, e também era responsável pela gestão da política pública de inclusão digital e tecnológica. Na educação básica, também possui experiência no ensino médio, na educação profissional técnica de nível médio e de nível básico. Atualmente, ele é professor na rede pública municipal de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, na Escola Municipal Professora Maria de Lourdes de Zará, no CAIC, nos anos iniciais do ensino fundamental. E atua como professor universitário da Universidade do Estado de Minas Gerais, da UMG, do campus de Passos, nos cursos de licenciatura em Pedagogia e Matemática. Também convidamos o professor Antônio Cláudio, que é especialista em controladoria pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, de 2002. Possui bacharel em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário da Fundação Santo André, em 1980, e bacharel em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário da Fundação de Santo André, em 1979. Ele também cursou, né, o Sistema de Informação pela UFSCar, né, fez o quarto semestre em 2008 e 2009. Ele é graduado em Pedagogia pela Unesp de Araraquara em 2013. Exerceu a função de coordenador de projetos da agência Inova, Paula Souza, da região central do estado de São Paulo. É escritor e revisor geral do livro de matemática para negócios da Universidade da Estácio, de Estado, Rio de Janeiro. Professor coordenador da primeira turma na implantação do curso de bacharelado de Ciências Contábeis da Unib de Araraquara. Coordenador da Sala do Empreendedor e do Centro de Atendimento ao Trabalhador da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável da cidade de Araraquara, da gestão de 2013. O professor também possui uma especialização, né, na atuação da EJA, e é um currículo muito extenso dos dois professores. Agradecemos muito a presença dos professores, a presença de todos. Desejamos uma ótima palestra, e eu passo a palavra para o professor Cícero Barbosa. Boa tarde, Gabriele. Boa tarde, professora Luci, professor Antônio. Boa tarde às estudantes, alunas da Pedagogia da Unesp, colaboradoras aí, participantes do PET, né? Eu quero primeiramente agradecer a professora Luci pelo convite, mais uma vez, professora. É sempre muito bom estar com vocês. Agradecer aí a disponibilidade da Gabriele, que nos auxiliou, que está colaborando aí, essa presença do professor Antônio também, para a gente estar compartilhando ideias, trocando algumas reflexões aqui nessa tarde com vocês, né? Esse tema da educação profissional, pessoal, é um tema que me chama muita atenção, que me atrai bastante, porque eu tenho uma concepção comigo, né, diante das diversas leituras que a gente vai fazendo aí, dos nossos estudos ao longo dessa trajetória com a educação profissional, que ela vai bem próximo da fala do Libânio, do Gaudêncio Frigoto, da Ciavata, e mais recentemente do próprio Fernando Haddad, do Eliezer Pacheco e de alguns outros companheiros pesquisadores e que atuam aí na área, que educação profissional basicamente é tudo aquilo que vem depois do 9º ano do ensino fundamental. Essa concepção ela fica muito evidente aí nos textos, principalmente do Frigoto, do Pacheco e de alguns outros colegas,
E a gente justifica isso por quê? Porque praticamente tudo aquilo que um estudante, né, de ensino médio e pós-ensino médio, seja curso técnico, seja o próprio ensino superior, tem esse caráter de educação profissional, né, porque ele vai habilitar o estudante, ainda que seja de uma maneira implícita, né, pensando ali no ensino médio, que não está explícito de uma maneira tão absoluta a formação para o exercício de uma profissão, mas o ensino médio, de uma maneira implícita, ele está trabalhando conosco ali conteúdos que visam justamente articular os conhecimentos, articular os saberes, para que posteriormente esse estudante possa atuar profissionalmente. Né? Então, para mim, o ensino profissional, né, a educação profissional, ela tem essa característica de ser uma educação que ela prepara o indivíduo para a vida, e de uma maneira muito contextualizada, né? Então, para mim, tudo aquilo que vem após o 9º ano do ensino fundamental tem essa característica, esse caráter de ser profissionalizante, tá bom? Então, a gente pensa muito nesse contexto, e aí é interessante saber que o professor Antônio também tem essa relação com a área de ciência e tecnologia, com essa área que, para mim, ela está muito relacionada com a educação profissional, né, professor? Porque a ciência e a tecnologia é justamente pensando em desenvolvimento humano, é pensando em desenvolvimento científico, tecnológico, pensando no desenvolvimento da sociedade, para que a gente possa ter ganhos, tanto do ponto de vista profissional e, sobretudo, econômico, né? Então é muito interessante essa relação aí de ciência e tecnologia com a educação profissional, é algo que nos deixa bem à vontade para a gente estar refletindo um pouquinho. E aí, quando a professora Lucy fez esse convite para estarmos com vocês aqui nessa tarde, para falar sobre a atuação do pedagogo na educação profissional, eu acho que é de uma assertividade muito grande da nossa querida professora Lucy, a minha orientadora Lucy, porque essa área da educação profissional, ela é uma área que tem crescido muito, e eu acredito que a tendência da educação profissional no Brasil é de continuar numa franca expansão, embora o que a gente tenha visto nas políticas de governo federal não são as políticas mais adequadas, né, dado o nosso olhar bem próximo da realidade do trabalhador, eu acho que nós estamos vivendo um momento aí que é um momento meio turbulento para a educação profissional, porque tivemos uma certa ruptura de um projeto de educação profissional que vinha sendo implementado no Brasil a partir de 2003, né, que culminou em 2008 com a criação dos institutos federais, numa nova organização institucional da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica. Mas, por um outro lado, quando eu digo que essa educação profissional ela tende a acontecer e a continuar numa crescente, porque eu tenho percebido, professora Lucy, professor Antônio, as colegas e os colegas aí da pedagogia, que os estados brasileiros têm acordado para a importância da educação profissional. Né? Eu tenho observado que os estados federados eles dormiram muito no ponto em relação ao estado de São Paulo, em relação ao estado do Rio de Janeiro, em relação ao próprio estado da Bahia, em articular e desenvolver uma rede de educação profissional, seja dentro da Secretaria de Educação do Estado ou dentro de uma outra pasta, como é o caso do Estado de São Paulo, que isso está vinculado na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é a mesma realidade do Estado do Rio de Janeiro, dentro da Ciência e Tecnologia também. E quando eu digo que os estados dormiram um pouquinho, não sei se a professora Lucy e o professor Cláudio vão concordar, mas é porque os estados federados ficaram muito naquela ideia que nós tínhamos sobre o advento ali da Lei 5.692 de 71, né, que tinha aquele caráter da compulsoriedade da educação profissional junto com o ensino médio, e quando vem a legislação sendo modificada a partir da década de 80, culminando isso com a LDB de 96, acabando com aquela obrigatoriedade da educação profissional com o ensino médio, os estados praticamente fizeram uma ruptura total. Né? Os estados fizeram uma interpretação errônea
de que o que a LDB de 96 trazia era, digamos assim, um libertar para que não se oferecesse mais educação profissional. Devido às críticas que houveram ali a essa política da 5692, que alguns autores, como o Luiz Antônio Cunha, vão dizer que é um dos grandes males da ditadura no Brasil foi a educação profissional compulsória, né? Foi um desastre, porque ela não aconteceu de uma maneira que, de fato, gerasse um conhecimento que fosse articulado com a vida da sociedade, e aí você tinha cursos técnicos, o que a gente brinca que é o curso CUSP-GIS, né? Se implantou muitos cursos técnicos Brasil afora, mas cursos técnicos que, na verdade, de tecnicismo, de apresentar e, sobretudo, de formar uma profissão na prática, não aconteceram. Então, nós tivemos aí, da década de 70 e 80 até meados da década de 90, uma chuva de técnicos em contabilidade, uma chuva de técnicos em administração, de técnicos em magistério a nível de segundo grau, de técnicos em secretariado, mas, por outro lado, faltaram as profissões que vão e colocam a mão na massa num contexto mais amplo. Por exemplo, eu estava conversando com a professora Lucia aqui no início, né? Eu tenho paralelamente com as minhas atividades docentes uma atividade na área de terraplanagem, né? Você construir uma piscina, fazer um terreirão de café, uma terraplanagem para a construção de uma casa, uma estrada e coisa e tal. E hoje, se a gente precisa de contratar um operador de máquinas pesadas, é a maior dificuldade que você tem, porque o Estado não prepara profissionais para atuar nessas áreas. Os profissionais precisam de buscar essa formação, essa qualificação na iniciativa privada, e o mesmo acontece com outras áreas do saber. Né? Existem áreas de formação profissional que o Estado não atuou, seja lá nas décadas de 70, 80, 90, e continua ainda sem atuar mesmo hoje. Embora tenhamos aí uma política federal dos institutos federais, a gente ainda observa que segue muito uma ideologia de cursos baratos. Eu quero oferecer curso técnico, mas eu quero oferecer um curso técnico que não demande laboratório, que não precise de um maquinário, um curso técnico que seja desconectado da realidade prática, e aí muitas vezes isso acaba não sendo atraente para o estudante que está encerrando o ensino médio. Então, eu estou fazendo um pouquinho desse pano de fundo justamente para a gente entrar na questão da atuação do pedagogo, que é quando eu disse que nós temos aí, por um lado, essa modificação na postura das redes estaduais, mas a nível de governo federal a gente vê que está tendo uma certa paralisia nas políticas públicas voltadas para a EPT. Prova disso é a opção do governo federal, e aí não é crítica ao governo, a pessoa do presidente, de ministro, seja lá de quem for, mas é uma questão técnica, né? Que eu, enquanto presidente de sindicato de trabalhador da educação, enquanto pesquisador da educação profissional, da área de políticas públicas, a gente não pode deixar de fazer. Porque o que nós podemos esperar de um país que, não estando em guerra, que não sendo ameaçado em nenhum momento por nenhum outro país vizinho ou longínquo, prefere ter um orçamento maior para o Ministério da Defesa, tirando verbas do Ministério da Educação. Então, quando o país opta, faz essa opção que está sendo feita no Brasil nesse momento, por você ter um investimento maior em defesa, em segurança, em segurança internacional, em fronteiras, e não um investimento pesado em educação, a mensagem que você transfere para a sociedade não é a mensagem mais agradável. E a educação profissional tem sofrido com isso, porque esses cortes que vêm sendo feitos pelo governo federal afetam justamente os programas de educação profissional, seja educação profissional de nível técnico, de nível básico, através de cursos de formação inicial e continuada, seja a educação profissional de nível superior, através dos cursos superiores de tecnologia, dos próprios cursos de bacharelado, de licenciatura, que são cursos para essa formação de profissionais visando atuação numa determinada área. Então eu vejo com um olhar muito preocupado essa política federal, mas por um outro lado nos acalenta perceber que os governos estaduais têm seguido uma linha que é uma linha melhor de valorização da educação profissional. Tá?
E aí onde entra o pedagogo nessa história toda? Né? O que o pedagogo tem a ver com tudo isso? Que a gente pode estar se pensando, tá, mas e o pedagogo? Cadê ele? Como fica o pedagogo nesse contexto? O que o pedagogo pode fazer enquanto profissional, né, docente, enquanto profissional da área da gestão escolar, da gestão educacional, dentro da educação profissional? O que nós poderemos fazer enquanto profissionais da educação? Qual é o espaço que há para nós na educação profissional técnica de nível médio, na educação profissional e tecnológica, e por aí vai. Então, o que nós podemos fazer? Primeiramente, é importante a gente destacar que o curso de pedagogia, tradicionalmente, a ênfase dos cursos de pedagogia Brasil afora, ela é uma ênfase muito grande na formação de professores, sobretudo para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Se nós pegarmos as matrizes curriculares aí dos cursos de licenciatura em pedagogia de Araraquara, que tem aí na Unesp, tem na Unip, tem na Uniara, isso sem contar os diversos polos de EAD, né, que tem aí em Araraquara, Unopar, Claretiano, Uniaselv, nós teremos aí pelo menos umas 20 instituições diferentes ofertando diretamente de modo presencial ou através da EAD cursos de pedagogia em Araraquara. Então, se nós pegarmos as matrizes curriculares desses cursos e formos analisar de uma maneira profunda qual é a ênfase dos cursos de pedagogia, a gente vai chegar a uma conclusão que a ênfase é a formação para a educação infantil e para o ensino fundamental. Olhando ali o quadro curricular, a gente vai ver que dificilmente aparece na matriz curricular dessas instituições um componente curricular, uma disciplina voltada para a educação profissional. Então, muitas vezes, o pedagogo não sabe da possibilidade da atuação dele na educação profissional e talvez até mesmo nem saiba como que a educação profissional tem essa influência na nossa sociedade, nos fazeres sociais e o que ela pode contribuir para com uma mudança da sociedade. Então, o primeiro ponto que eu defendo, e tenho falado isso nas nossas falas, em encontros, eventos e tudo mais, é que nós necessitamos urgentemente de uma valorização da educação profissional, sobretudo para que os estudantes possam ter esse olhar e entender que a educação profissional é uma nova possibilidade de atuação a ele. Né? De que maneira que nós vamos fazer isso? Né? É a provocação que eu faço na UENG, que agora, no momento, eu não estou mais na UENG, a Gabriela até leu aí no meu currículo do início, mas no momento eu não estou na UENG, eu estou no IF Sul de Minas, né, que é o Instituto Federal do Sul de Minas, campus de Poços de Caldas, e a gente observa que tanto os institutos federais, as universidades estaduais, as federais, não estão tendo esse olhar. Então, como que isso poderia modificar? Fazendo adequações nos planos de cursos, nos PPCs dos cursos de pedagogia e, por que não, até mesmo das outras licenciaturas, de modo a incluir uma disciplina obrigatória de educação profissional, para que todos os estudantes das licenciaturas, pelo menos, tenham um contato inicial, um contato prévio com essa temática da educação profissional e possam compreender que seja ele um aluno da licenciatura em letras, um estudante da licenciatura em matemática, da licenciatura em biologia, física, química, mas sobretudo da pedagogia, temos a possibilidade de atuar na educação profissional. Tá? Então a educação profissional no Brasil, ela está disposta, né, ela está caracterizada na nossa LDB, do artigo 36A até o artigo 42. Né? Então, do artigo 36A da LDB até o artigo 42, vocês vão encontrar aí toda uma caracterização, toda uma conceituação da organização da educação profissional brasileira. Então, como eu falei um pouquinho aí, essa educação profissional ela começa com os cursos de formação inicial e continuada,
curso para auxiliar de escritório, curso para auxiliar de cozinha, curso para tratorista, curso para jardineiro. Essa educação profissional de nível básico, que alguns chamam, que é a formação inicial e continuada, ela não tem uma exigência formal de escolaridade. Isso fica a critério de cada instituição. Então, pode ser, por exemplo, que o Senai exija que o aluno que pretende fazer um curso de auxiliar administrativo tenha que ter o pré-requisito de ensino fundamental completo. Mas já, por outro lado, o Senac aceite matricular esse aluno apenas com o 6º ano do ensino fundamental, né? Ou apenas numa outra instituição que o estudante seja alfabetizado, que o estudante tenha alguma relação de leitura e de escrita. Então, os requisitos para se matricular em um curso de formação inicial e continuada, eles são muito abertos, fica a critério de cada instituição. Quando nós partimos para os cursos da educação profissional técnica de nível médio, aí o que nós já vamos encontrar? Uma obrigatoriedade de que o estudante esteja, pelo menos, cursando concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, em uma outra instituição ou até na mesma instituição, o ensino médio. E algumas instituições vão exigir como pré-requisito que o estudante, para fazer um curso técnico, tenha já concluído o ensino médio. Então já começa a endurecer um pouquinho nos pré-requisitos. E quando a gente vai pensar na educação profissional tecnológica, né, os cursos de graduação que são chamados de tecnólogos, aqueles cursos de 2 anos de duração, em algumas instituições de 3 anos, como, por exemplo, tecnólogo em gestão pública, tecnólogo em processos escolares, tecnólogo em secretaria escolar, tecnólogo em análise marítima, ou seja lá, qualquer tecnólogo que tenhamos, aí já tem a exigência absoluta do ensino médio completo, por se tratar de curso superior. Os cursos superiores de tecnologia seguem a mesma exigência de pré-requisito da licenciatura ou do bacharelado. O estudante já não pode mais apenas estar matriculado, ele tem que já ter concluído o curso de ensino médio, essa etapa da educação básica, né? Então, aonde vai entrar o pedagogo nisso? O pedagogo ele pode atuar, sejam nesses cursos de formação inicial e continuada, sejam nos cursos técnicos, lecionando, ministrando aula nos cursos que são da área de educação. Então, essa seria a primeira possibilidade de atuação do pedagogo. Vamos imaginar que o Instituto Federal, aí de Araraquara, que vocês têm o campus aí, ele abra um processo seletivo para contratação de professores para lecionar no curso de auxiliar de secretaria, ou de professores para lecionar no curso de auxiliar pedagógico, num curso de cuidador infantil, num curso de professor de primeira infância. O professor que teria essa maior prioridade, digamos assim, para atuar nesses cursos, é justamente o licenciado em pedagogia. Por que o licenciado em pedagogia? Porque ele vai ter um domínio desses conhecimentos específicos, seja do auxiliar de secretaria, do auxiliar pedagógico e etc. Né? É claro que fazendo ali algumas relações que talvez ele não tenha tanto conhecimento prático, mas possui o conhecimento teórico que estaria subsidiando o trabalho dele enquanto docente da educação profissional. Tá? E depois, o segundo momento dessa atuação do pedagogo seria para os cursos técnicos também da área de educação. Então, vamos imaginar que vá abrir em Araraquara um curso de normal de nível médio, para formar professores para atuar apenas na educação infantil, professor auxiliar de turma, ou seja lá a habilitação que for. Quem seriam os professores preferenciais? De novo, vocês, nós que somos pedagogos, vocês que estão estudando pedagogia, nós que já possuímos o curso. Então, o pedagogo ele tem essa possibilidade de atuar nos cursos de formação profissional básicos, nos cursos técnicos e depois, consequentemente, nos cursos superiores enquanto docente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Para por aí? Não, não para. O pedagogo ele pode atuar, então, na docência,
mas há outras áreas que o pedagogo pode atuar dentro da educação profissional. Tá? Então, o pedagogo, como ele já sai habilitado na maioria das instituições para atuar como diretor, como supervisor, como orientador, como coordenador pedagógico, ele vai ter essa mesma abertura para atuar como professor, como orientador, como supervisor dentro da educação profissional. Então, se nós entrarmos aí nos sites dos institutos federais, no site da ETEC, da FATEC, das outras redes públicas de outros estados, observaremos que existem cargos com essas nomenclaturas ou cargo com a nomenclatura de pedagogo da educação profissional ou apenas pedagogo. O que esse profissional, com essas nomenclaturas, fará, quais tarefas que ele executará na educação profissional? Seriam aquelas tarefas relacionadas ao planejamento de curso, ao desenvolvimento de planos de cursos, ao desenvolvimento do projeto institucional, a elaboração de materiais, um acompanhamento dos professores que atuam ali na educação profissional, porque não vamos pensar que na educação profissional, todo mundo que leciona na educação profissional tem curso de licenciatura. Não tem. Né, porque tem algumas áreas, uma área específica. Vamos pensar lá num curso técnico de metalurgia. O professor que vai lecionar, normalmente é um engenheiro metalúrgico, alguém que tem uma experiência naquela área, mas não possui curso de licenciatura. Então, caberá ao pedagogo daquela instituição orientar esse profissional com relação à sua didática, aos métodos que ele vai adotar para suas aulas, orientar nos processos de elaboração do seu plano de aula, ou seja, em todas as tarefas do fazer daquele professor que atua na educação profissional. Então, o pedagogo ele pode atuar como docente ou nessa área específica, nessa área administrativa, seja como supervisor, como coordenador, como orientador, ou da maneira que ele achar mais propícia dentro ali, é claro, do desenho institucional de cada instituição. Né? Hoje o que nós vemos que a pandemia trouxe essa intensificação, né, trouxe essa mediatização da educação, e a gente observa que se intensificou a necessidade por profissionais que entendam de EAD, profissionais que dominem a educação à distância, seja para planejamento, para elaboração de materiais, seja para atuar enquanto tutor, enquanto professor. Então, esse também é um campo novo que nós vemos aí para o pedagogo atuar, seja como educação profissional ou na educação de uma maneira ampla. Né? Então, a educação à distância e a educação profissional, elas possuem uma relação muito grande, porque nós temos instituições do Brasil que trabalham com cursos profissionalizantes exclusivamente na modalidade EAD, que é o caso, por exemplo, do Instituto Monitor, do Instituto Universal Brasileiro, o SENAC, o SENAI, que possuem aí vários cursos na modalidade EAD. Então você começa a perceber hoje uma abertura grande para pedagogo atuar na educação profissional, mas como um profissional que domine, que tenha prática, que tenha conhecimentos de educação à distância. Então essa é uma outra possibilidade que se interrelaciona com a educação profissional, que é a educação à distância na EPT, né, nessa educação profissional e tecnológica. Então eu posso afirmar para vocês hoje que a educação profissional ela é um campo ainda pouco explorado por nós pedagogos. Observamos aí que tem muitos colegas de outras áreas profissionais vindo atuar na educação profissional, porque nós pedagogos muitas vezes deixamos esse espaço aberto, não assumimos essa possibilidade para a gente. A Letícia Donadon, ela está dizendo aí que ela fez ou faz, né, um curso de licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Matão, e que naquele curso há na grade uma disciplina de fundamentos da educação profissional. Nos institutos federais, Letícia e demais colegas, isso vai ser muito comum. Né? Por quê? Porque eles foram concebidos, se a gente pegar a legislação que criou os institutos federais, a gente vai observar que eles foram concebidos com essa ideia, com esse propósito de também formar pessoas para atuar na educação profissional. Daí essa preocupação que eles têm de ofertar disciplinas como essa que você está dizendo, mas para quase que por aí também.
né? São disciplinas com uma carga horária muito pequena, que talvez não dá a abrangência da quantidade de informações e principalmente das diversas possibilidades que a EPT traz aí para o pedagogo ou até mesmo para os demais licenciados. Tá bom? Então, eu acho que as considerações que eu tinha para a gente refletir nessa tarde, nesse comecinho de noite, seria nesse sentido, que o pedagogo, então, ele tem esse campo de atuação, seja para atuar enquanto docente presencial, seja para atuar enquanto um profissional da EAD vinculada à educação profissional, ou como o gestor, como coordenador pedagógico, como supervisor, né, como design instrucional, que é quem vai elaborar os materiais didáticos, quem vai dar um suporte para colocar esses materiais didáticos numa linguagem que seja mais pedagógica, que seja mais acessível aos estudantes. Tá bom? Então eu espero que tenha contribuído aí para as reflexões de vocês. Estamos abertos aí para perguntas depois do momento oportuno que a Gabriele vai abrir para a gente. De momento é isso, pessoal. Gabriele, eu acho que de momento é isso a minha fala. Se você quiser fazer alguma consideração, fique à vontade. Obrigada, professora. A gente agradece a fala. Agora eu vou passar para o professor Antônio. E aí, depois, no final, a gente vai abrir para as perguntas. E aí, vocês vão respondendo, assim, conforme vão aparecendo. Vou pedir para o pessoal deixar as perguntas aqui no chat mesmo, que aí depois eu vou ler. E aí, a gente vai discutir. E aí, depois a gente consegue fazer uma troca mais tranquilo. Professor Antônio, pode começar a sua fala, por favor. Então, uma boa noite a todos, né? Agradeço aí a participação da professora, com o convite da minha professora Lucy Regina Musetti, e gostei também da fala do professor Dr. Cícero Barbosa, e a todos e a todas, né? E, logicamente, que eu vou reforçar essa narrativa do professor, que é uma narrativa que eu vou chamar aí de top-down, né? Mas a minha narrativa, a minha vivência, já é uma narrativa bottom-up, né? Ou seja, uma narrativa que tem uma orientação de base, né? Uma orientação ascendente, né? Devido a quê? Devido à minha função formativa, né? Como professor da área técnica, né? O professor Cícero, eu vi pela fala dele, a narrativa perfeita, ele já está por trás das políticas, já, né? E eu já estou lá na base, lá na parte da execução, né? Existe, em administração, a gente fala que o planejamento tem a parte estratégica, tática e operacional, né? Então, praticamente, eu atuei toda a minha docência na área técnica, na área praticamente operacional, né? Essa área executiva mesmo, né? Mas, reforçando a narrativa do professor Cícero, dizendo que o EPT, né, ela integra hoje a educação nacional, sem dúvida alguma, né? Embora ela tenha um sentido particular, como ele foi dito, né? Então, o ensino técnico, ele não constrói o conhecimento, né? Essa função, ela está, assim, nas áreas de pesquisa, na área acadêmica, né? Essa acadêmica empresarial, né? Mas o quê? Ela potencializa, como foi dito, essas competências, né? Então, esse EPT, ela forma profissionais com habilidades, né, para utilizar os conhecimentos de forma inovadora, né, e aplicar, né, e difundi-lo no mundo do trabalho, né? Então, todo esse arcabouço está em função dessas novas demandas, né, que vêm surpreendentemente, né, vem em face dessas mudanças na gestão das organizações, né, e nas formas de produção das empresas nas últimas décadas. Eu atuo como consultor, eu venho atuando há muitos anos, né, eu faço aquela intermediação entre empresa e escola, e lógico que até as organizações, muitas vezes ela tem que corrigir o rumo dela, né, ela nunca tem um planejamento fixo, é sempre flexível. Então, diante desse arcabouço, né, o EPT, ela está deixando de ter um lugar marginal
nesse debate nacional, como foi dito, né? Para incorporar dentro dessa educação, né? Então, ela está deixando com aquele preconceito, né, de ser uma educação para uma sociedade fabril, não é isso? Que atendia, assim, às posições sociais menos privilegiadas, não é isso? Então, hoje ela é considerada, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo, como um bem econômico, que não só pelos indivíduos, né? Ela é considerada por uma sociedade em geral, não é isso? Então, o saber tecnológico passou a ser tratado como um investimento econômico estratégico. Sem dúvida alguma, não é mais como um dos fatores determinantes, né, das relações de produção, como se pensava antes, né? Então, essa mudança de entendimento faz com que surjam essas preocupações, esses debates, né, quanto ao seu planejamento, a sua quantificação, seus conteúdos, né, como a avaliação de desempenho desses cursos, né, esse impacto econômico, a sua contribuição social, né? E lógico que crescem as dificuldades, né, como o professor falou a respeito dos laboratórios, desses investimentos, né? Assim, o que os estados, né, têm que investir pesadamente para propiciar e ter esse retorno, né, esse agregado, né? A gente sabe que sempre tem, né, mas sempre você tem aí um pensamento estratégico lá atrás de ter o retorno imediato, né, aquela coisa imediatista, né? Bom, então o EPT ele passou a ser assim, ter assim uma concepção depreciativa, né, desse ser humano, né? Então ela desloca-se, né, dessa concepção mais centrada na relação da cultura da cognição, não é isso? E como ser humano para mais centrada na economia e no mundo do trabalho. Então, é isso que os pedagogos vão ter que pensar, não é isso? Então, o EPT ele guarda aí uma relação estreita com a sociedade, né, e o conhecimento, né? E tem um valor, e ela tem que agregar valor ao uso nesse mercado, né, nesse mercado de trabalho, né? A sociedade, como vocês são mais novos, mais jovens, né, torna cada vez mais complexa, né, mais integrada, né, porque as tecnologias elas estão avançando né, em todos os segmentos. Até hoje se fala no analfabeto digital, né? Se fala muito na falta da cultura da matemática, da cultura da língua pátria, né, que é o português, né? Então, o mercado de trabalho ele começa a ser assim muito diferenciado, né, e sujeito a mudanças. Então, isso que a pedagogia ela tem que pensar, né? E logicamente que as empresas, onde que potencialmente se cria a riqueza de uma nação, ela diversifica, né, essas expectativas sobre os profissionais, né? O professor Cício falou dos operadores de máquinas agrícolas, né? Que você vê como é que as máquinas agrícolas hoje, elas têm uma complexão de tecnologia, de computação. Hoje a agricultura usa drones, não é isso? Então, a pedagogia ela tem que olhar esse futuro e logicamente, trabalhar essa complexidade desse futuro que está chegando para a gente, não é isso? E, além disso, né, as habilidades também, como as habilidades comunicativas desse ser humano, né? A flexibilidade que ele tem para se adaptar às novas mudanças, não é isso? Hoje se trabalha muito em equipe, né? Precisa trabalhar muito em equipe, a gente vê desde sempre, quando você vai fazer um trabalho de TCC, tem aqueles desencontros, né? Então, eu acho que o momento da escola técnica também é difundir isso, que hoje não se ganha dinheiro sozinho, né? Não se agrega valor sozinho, ou seja, tem que trabalhar, enfim, né? Então, a EPT, eu tô vendo aqui que realmente tem cada vez mais visibilidade da mídia, né? Da mídia mundial, né?
E hoje ela tem aí a PET, né, a PET aqui em Araraquara, graças a Deus, né, que tem essas discussões que está tendo, eu não sabia que tinha PET, né, então tá na pauta dos educadores, dos políticos, dos empresários, dos economistas, né, que eu sou um economista e me preocupo com isso, né, e hoje você vê que o discurso fala assim, olha, eu vou fazer uma secretaria com pessoal técnico, né, vou fazer um ministério só com gente técnica, né? Ou seja, o político ele está meio um pouco de lado, né? Quer dizer, pelo menos em termos de mídia se fala muito enfim, né? Aí o professor citou também a parte do regime militar, de 64 a 85, né? Mas foi lá que os governos implantaram as políticas públicas de incentivo ao ensino profissionalizante, né? Sobretudo a implantação começou lá, sobretudo no nível médio, não é isso? Agora, num contexto ideológico voltado ao crescimento econômico, sem dúvida, né? Agora, isso aí, o professor debate isso aí, que é a parte sindical, que conflitava com a cultura educacional da época, né? Que é predominantemente humanista, que eu acho que tem, né? Das estruturas curriculares, não é isso? E não te logicamente que o que acontece com a universidade corporativa, né, elas estavam, assim, alheias, né, essa formação técnica científica, né, e alheias à demanda do mercado, porque a própria universidade, ela joga os profissionais no mercado de trabalho, e logicamente que essas pessoas diplomadas, certificadas, ela vai encontrar uma competição nesse setor produtivo. Então, não há o que se assim, fugir disso aí, né? Acho que, até eu costumo dizer nas minhas aulas, né, a pessoa que passa pelo nível técnico, né, geralmente nós temos aí, lá no Centro Paula Souza ETEC de Araraquara, nós temos o técnico em administração, contabilidade, logística, RH, né, nós temos o mecânico, mecatrônica, enfermagem, nutrição e dietética, agenciamento de viagem, tem N cursos, né, são bastante cursos, né, então, assim, a pessoa que passa no nível técnico, ela praticamente está mais preparada, né, para fazer a universidade, né? Ou seja, ela tem um diferencial assim altamente positivo, porque ela entra num mundo, né, num mundo de uma linguagem, né, que vai praticamente credenciar ela a fazer um curso de graduação muito melhor, né? E nós temos também recebido lá pessoas que tem a faculdade, faz aí uma Unip, uma Uniara, e volta a fazer o nível técnico lá na nossa ETEC, né? Por quê? Porque o professor falou a respeito do currículo, né? Do currículo, do laboratório. Principalmente no caso, posso citar o caso do técnico em enfermagem, não é isso? A enfermeira do nível superior e o técnico de enfermagem. Então, nessa questão prática, né, de fazer a praxis, né, eu acho que eles são complementares, né, o nível técnico e o nível superior, né, eles são, ou seja, eles vão, essa política pública, né, ela tem assim, complementado, né, ela tem ido nessa direção, né, vindo o quê? Que o mercado de trabalho tem aquela rotina, aquele processamento, não é isso? Que na graduação, muitas vezes, você não encontra, né? Então, acho que, ampliando aí, a gente tem que sempre refletir sobre essa educação, né? Essa educação profissional e, logicamente, ampliar o debate, né? Eu acho que o que a pedagogia de Araraquara está fazendo é ampliar esse debate, né, de qual educação o Brasil precisa. E, logicamente, que precisamos cada vez mais buscar, né, porque as pessoas querem, né, estudar e ganhar dinheiro, né, e logicamente, que
ou seja, todas as profissões, né, todas as profissões, elas visam agregar valor econômico, né? E, logicamente, que o curso técnico, né, ela está, o próprio Paula Souza, ela identifica em cada região do estado de São Paulo qual é a demanda, né, qual é a demanda econômica, regional, né, e, logicamente, faz uma consulta prévia dos setores produtivos para colocar os cursos, né, e, logicamente, que, por exemplo, eu estou numa área de curso genérico, que é gestão e negócios, né, e logicamente, que gestão e negócio, você tem essas áreas de logística, administração, contabilidade, né, RH, né, e, logicamente, que todos esses cursos, eles são complementares, né, são complementares dos cursos de diversas áreas, principalmente da área de pedagogia, né, como em outros países, eu li um artigo falando assim que o único país que tem curso de administração é o Brasil, né, que foi integrado lá em tempos idos, né, e muitas vezes foi um erro de colocar o curso de administração do nosso país, tal, né, porque ele é um curso extremamente genérico, é um curso aberto, né, porque os países só têm contabilidade e economia. Porém, o que eu acho? Que o curso técnico de administração, ele é um curso que agrega muito, né? Ele abre muito a cabeça, né? Ele é um curso que acho que todo profissional de qualquer área, né, tem que fazer realmente um curso de administração. Que nos outros países, aqui também tem, que é o MBA, que é o Master Business Administration, né? Lá, em outros países, você é um médico, você vai fazer um MBA, né, logicamente com uma especialização, né? Um engenheiro, ele faz um MBA, mas... Bom, então, eu acho que o cenário, né, que a gente tem que refletir, é essa zona de intersecção, né, entre o mercado de trabalho, a educação e a sociedade, não é isso? Nós temos que debater, eu acho que a Unesp de Araraquara está muito bem nessa direção, é fazer essa interseção, né? Mercado de trabalho, educação e sociedade, que tratar daquela discussão que sempre fala em pedagogia, né? Saber ensinar e saber fazer, não é isso? E, lógico, a combinação dessa lógica do setor produtivo com as práticas educativas, né? Logicamente, tem que ter uma redefinição do seu propósito, né? Também concordo com o professor, que é a partir da concepção humanista, né? E, logicamente, que a gente tem que ver os desafios da época atual, né? E os anos, né, desse novo século, né, que a gente não sabe de onde que vai desaguar, né? Então, a questão da pedagogia que eu voltei a fazer, né, eu procurei a formação em pedagogia, essa abertura, porque eu antes de ser pedagogo, eu fui professor no nível técnico, né? E eu falei, puxa vida, até está faltando alguma coisa, né? Porque tem uma irmã mais velha que é pedagoga, ela foi diretora lá em São Bernardo do Campo, né? Por sinal, ela fez, na época que tem as normalistas, né? Então, foi uma pessoa que praticamente lançou, né, essa sementinha da pedagogia, né? E eu fui fazer esse curso técnico lá no e é um curso maravilha, acho que todo mundo também devia fazer o curso de pedagogia, né? Professor de nível tem professor do nível técnico, que aqui no Centro Paula Souza, que eles praticamente são obrigados, né, a fazer um curso de pedagogia, né, e obter a licenciatura. É um curso rápido, né? Eu já fiz a pedagogia e tem os cursos de licenciatura, né? Licenciatura para ensinar matérias de administração, licenciatura para ensinar contabilidade, licenciatura para ensinar matéria de economia, porque cada um tem a sua complexidade, não é isso? Tem a sua determinação de cada campo técnico. Então, a pedagogia, ela é centrada na especificidade do curso também, né? Isso é muito importante, né? Agora, a formação geral do pedagogo que eu vejo, tem uma grande missão no nosso país, né,
realmente é formar essa base, né, essa base. Todas as profissões, né, passam na mão, né, de todos os pedagogos, né, e pedagogas do nosso país, né? Então, eu acho que o professor Cícero talvez concorde com o que estou falando, que ele tem essa visão top, né? E eu acho que o governo deveria realmente investir muito dinheiro, né? Se a gente, como fez Coreia, né? Coreia do Sul é um exemplo, né? E parece que até o Vietnã também, né? Fez, o Japão fez, né? Que é investir na nossa base, não é isso? A nossa base. Por quê? E quando chega no nível médio, que o americano fala do high school, né? A base de conhecimento matemático, da língua, né, dos conhecimentos gerais, ele está perfeito, né, para ser realmente um cidadão de produtivo que está agregando valor. Né? Então, eu acho que a missão do pedagogo, né, eu tenho certeza que a missão não tem como as políticas públicas, qualquer ideologia que seja, reverter isso aí. Né? Eu não vejo nenhuma possibilidade de nenhum governo ignorar a educação, né? É uma insanidade, né? Porque nós temos aí o século XXI, né? Um século XXI desafiador, né? As rupturas de tecnologia são imensas, né? Eu estou dentro das empresas e as empresas elas estão procurando sobreviver, né? Principalmente aqui no nosso país, né? Aqui você tenta sobreviver devido às inseguranças que tem econômica, política, jurídica, né? E no contexto internacional é a competição entre os países, né? Então, eu vejo a pedagogia, ela sim, ela tem que ser cada vez mais investida, reforçada, buscada, né? E eu acho que deve ser política pública de todos os níveis de governo, né? Quer seja municipal, quer seja estadual e quer seja federal. Né? Então é isso aí, né? Isso aí eu acho que eu finalizo aqui, né, a minha introdução, né? E fico aí à mercê da Gabriela. Eu agradeço a todos a atenção. Agradecemos os nossos queridos convidados pelas apresentações. E agora a gente vai passar para o debate, né, com as perguntas que foram realizadas no chat. E também, se mais alguém tiver alguma pergunta, eu vou ler primeiro a pergunta da Vitória Caroline dos Santos, que ela coloca assim: na educação profissional, em nível de ensino médio, a atuação do pedagogo, para além da parte administrativa, a direção e outros, o pedagogo tem espaço como orientador vocacional, tanto em escolas públicas como particulares, ou é algo que ainda está longe da realidade brasileira? Eu vou copiar a pergunta, vou colocar de novo no chat, para os professores darem mais uma olhada, para todo mundo conseguir visualizar. E aí, se vocês quiserem, se os professores quiserem se dividir para responder a visão de cada um, e aí, enquanto isso, o pessoal vai também fazendo outros questionamentos aqui no chat, a gente vai lendo. Se o professor Cícero quiser responder primeiro, professor Antônio Cláudio, fiquem à vontade. Professor Antônio pode começar, não tem problema. Mas, o Cícero, é que eu já falei, eu vou tomar uma aguinha agora é a tua vez, né? Então tá joia, professor, eu começo com essa daqui. Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, porque a questão da orientação educacional no Brasil, da orientação vocacional, ela sofreu algumas mudanças nas últimas décadas, né? Sobretudo porque a LDB, lá no artigo 67, se não me engano, deixa eu até confirmar aqui para passar a informação correta, ele não traz mais a obrigatoriedade que antes nós tínhamos da existência de um orientador nas escolas. Né? Então, antes da LDB de 96, nós tínhamos uma obrigatoriedade da existência de um orientador no espaço educacional. É no artigo 64 da LDB, que vai trazer aí as atividades
de formação, né, do pedagogo, e dentre essas atividades ele vai trazer a atividade de orientação educacional, que poderia também ser uma atividade de orientação vocacional, né? Então, o orientador educacional ele tinha muito dentro do seu contexto essa atribuição que a Vitória está perguntando, de realizar orientações vocacionais, ou seja, realizar eventos internos ali na escola para apresentar as profissões daquela cidade para os estudantes do ensino médio, levar esses estudantes a conhecer espaços para a sua futura atuação profissional e outras atividades mais. A gente observa hoje, Vitória e demais colegas, que por mais que nós tenhamos aí um esforço muito grande, né, das escolas públicas brasileiras em fazer esse trabalho que você está se referindo, nós ainda estamos muito longe dessa realidade acontecer, né? E por que eu digo isso, Vitória? Vamos imaginar, na escola que eu leciono, né, eu leciono numa escola de ensino fundamental, turma de 5º ano, é a maior escola aqui da minha cidade, é uma escola que nós temos cerca de 900 alunos de ensino fundamental. E numa escola desse tamanho todo, nós temos apenas 4 coordenadores pedagógicos para poder dar assistência, tanto para os professores, na elaboração dos seus planos de aula, na atuação junto ali, aquilo que pressupõe a BNCC, o planejamento da secretaria e coisa e tal, e ainda cabe a esses coordenadores pedagógicos a orientação dos alunos e das famílias no seu contexto pedagógico amplo, né? Nas escolas que eu tenho atuado de educação profissional, que como eu disse agora eu leciono no IF Sul de Minas, nos cursos da área de educação, nós não temos essa figura do orientador, tanto do orientador educacional ou do orientador vocacional. E eu percebo que a falta desse profissional, ela é sentida, ela é percebida de uma maneira bem explícita, porque quantos de nós não conhecemos alguém que começou um curso de graduação e desistiu, porque depois de 1 ano, depois de 2, 3 semestres, ele descobriu que aquele curso não tinha nada a ver com ele, ou que ele não tinha nada a ver com o curso, né? Se esse aluno que foi desistente, que evadiu ali da graduação, tivesse lá atrás um trabalho de orientação vocacional, mesmo no seu ensino médio ou no ensino técnico, muita dessa evasão poderia ser evitada. Porque, como o professor Antônio bem disse, né, nós temos aí hoje no Brasil essa clareza, né, eu também compactuo dessa visão do colega, de que quem faz a educação profissional, ele chega mais preparado para a educação superior, sobretudo quando ele vai seguir na mesma linha, que é o processo que nós chamamos aí de verticalização da educação. Ou seja, eu fiz um magistério de nível médio, vou para a pedagogia. Eu chego no curso de pedagogia muito mais maduro, muito mais familiarizado com os termos, com os conceitos, com as práticas, do que aquele aluno que vem do ensino médio sem ter nenhuma formação técnica entre o ensino médio e a graduação. Então, para mim, essa presença do orientador, seja ele educacional ou vocacional, ela seria de extrema importância para a educação básica, sobretudo para a pública, porque na educação privada a gente sabe que o ensino médio privado, a lógica dele, a ênfase dele, está mais para o vestibular do que para uma formação profissional. Ok? Espero que tenha respondido o questionamento da Vitória. Concordo, professor. Bom, Então... Oi, Gabriela. Letícia. Desculpa. Se a Vitória tiver mais alguma dúvida também, né, pode colocar no chat. E agora é a pergunta da Letícia. Sim. Que ela coloca, no ponto de vista de vocês, faz parte da função do pedagogo tornar a aprendizagem significativa, desconstruindo o caráter alienado da EPT, transformando-o em caráter consciente através da conversão do mercado de trabalho em mundo do trabalho? Então, minha vez, né? Peraí, deixa eu colocar eu na tela aqui, né? Se eu entender, falar assim, do ponto de vista, faz parte da função do pedagogo tornar a aprendizagem significativa, desconstruindo o caráter alienado. Eu acho que sim, eu acho que nós temos que mediar isso aí, né? Acho que tem que fazer uma mediação disso aí, porque, na verdade,
técnica e humanismo, nós temos que, por exemplo, atualmente, você vê, eu sou economista, sou, né, contador, né, administrador, e tem muito professor que não gosta de dar aula de ética e cidadania. Hoje eu tenho 4 turmas, dou aula de ética e cidadania, eu acho ótimo isso aí, né? Eu acho que na atribuição de aula, agora eu sou um pedagogo também agora, né? Depois que eu fiz o curso de pedagogia lá com a professora Lucy, eu tive uma outra visão, né, dessa coisa. E hoje os outros professores fogem da aula de ética. Eu acho ótimo, sabe? Eu acho ótimo. A gente estuda todos os filósofos, Marx, Engels, né? Porque nem tudo você joga fora, né? São coisas importantes, né? Dunkerque, todos aqueles, né, aqueles radicais de direita, de esquerda. Então, acho que a função do pedagogo, acho que é mediar, né? Acho que não tem que desconstruir nada, né? E, logicamente, que existe o pé na realidade do mundo, não é isso? Porém, a gente não pode, né, não pode perder a ternura, né, que nem dizia lá o Guevara, não é isso? Né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que a função do pedagogo é caminhar nesse sentido, né? Dizendo, olha, o mercado de trabalho é um mercado que vai te cobrar, não é isso? E, logicamente, você tem que cuidar da sua saúde, da sua felicidade, né? Do seu contexto, do pessoal que, né, que eu falei de trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe, você tem que realmente ter uma consciência humanista, né? Então, hoje, o mundo do trabalho, existe até o técnico de gestão de pessoas, né? Técnico em RH, que cuida de toda essa volta com a humanidade do trabalho, né? Então, as empresas se preocupam muito com isso, né? E lógico que existe toda uma legislação dentro do mundo dos negócios, né, que penaliza, né? E, logicamente, tudo que você investe, né, no capital intelectual, né, as organizações também, né, lucram com isso, né? Elas têm o retorno também, que você não vai perder o capital intelectual, né? Porque você pode ter um computador, mas você precisa ter aquela pecinha, né? Aquela pecinha que faz a tecla. Não é isso, Gabriel? E você entende muito bem também, né? Que você está mediando aí. Então é isso aí. Espero ter respondido para Letícia. Então a gente espera a Letícia se manifestar no chat para ver se ela conseguiu entender, né? Se a dúvida deu certo. Se o professor Cícero também quiser fazer algum comentário, e se alguém também tiver mais alguma dúvida, quiser colocar no chat. Sim, Gabriel, eu acho que essa pergunta da Letícia, ela é bem interessante, que ela vai ao encontro da pergunta da Vitória. Eu acho que se a gente juntar as duas perguntas aí, elas têm um pano de fundo muito próximo. E aí, como eu disse lá para a Vitória, né, no questionamento dela, aqui para a Letícia não vai ser muito diferente. Porque o que ocorre? A Letícia está perguntando ali sobre a desconstrução, né, do caráter alienado da EPT. Primeiramente, nesse aspecto, é necessário a gente entender de qual EPT que nós estamos nos referindo. Né? Se é de uma EPT de nível básico, de nível técnico ou de nível tecnológico, porque esse caráter de ser uma EPT mais humanista, ou mais alienada, ou mais tecnicista, vai depender muito de qual instituição de fala. Porque cada instituição, na construção ali da sua filosofia educacional, do seu projeto político-pedagógico, do seu plano de desenvolvimento institucional, ela vai fazer algumas concepções daquilo a que ela se propõe. Então não dá para a gente dizer que toda EPT é alienada, nem que toda EPT é tecnicista ou que é humanista. Porque, como o professor Antônio bem disse, o ideal que seja feito é uma inter-relação desses saberes, dessas práticas, dessas filosofias de atuação, para que a gente tenha uma EPT que, sobretudo, gere resultado significativo para o estudante. Então, eu não vejo problema de ser uma educação tradicional, desde que ela gere o resultado que o estudante deseja. Ou de ser uma educação baseada no construtivismo, baseada no humanismo, desde que ela gere resultado. Tinha um professor meu que brincava muito, e é bem real a brincadeira que ele fazia, que ele dizia que a ordem dos tratores não altera o viaduto. E realmente, a ordem dos tratores não altera o viaduto. O método que eu utilizo, ele tem que ser um método que alcance o meu aluno, né, professor Antônio?
Não adianta eu Perfeito, ser perfeito. o maior adepto do Paulo Freire ou da Emília Ferreiro ou de um Exatamente. autor totalmente tecnicista ou tradicional e aquilo não alcançar o educando. Porque aí nós vamos estar deixando de lado aquilo que é o objetivo principal da escola, que é proporcionar uma modificação na cultura desse estudante, né, e fazer a educação ser significativa a ele. Eu dou muito um exemplo que ele é muito habitual para o nosso dia a dia. Quantos estudantes que a gente não conhece que terminaram o ensino médio estão lá no comércio, nas lojas de confecção, de calçados, nas padarias, nas lanchonetes, e quando você paga ele com uma nota de R$ 10, para ele cobrar uma conta sua de 9, se ele não tiver calculadora, ele não sabe o troco que ele vai te devolver. Não é que ele não sabe fazer 10 menos 9, mas é que ele ainda não se apropriou daquilo de uma maneira significativa. Ou que ele usa a tecnologia ali como uma muleta, e se a calculadora acabar a pilha, ele vai entrar em desespero e não vai conseguir voltar troco para ninguém. Ah, mas como assim? Ele tem ensino médio e não consegue fazer um cálculo básico? Nós não estamos pedindo para ele dividir 78 por 19,5. Nós estamos pedindo para ele fazer 10 menos 9. Então, são situações muito complexas, que aí, por que eu disse que tem uma relação da pergunta da Letícia com a da Vitória? Porque nós vamos Sim. cair de novo na questão do orientador. Um orientador educacional para contribuir com o professor ali na sua prática, um orientador vocacional para poder despertar naquele aluno realmente a sua vocação para atuar naquela profissão. E aí, quando a Letícia traz esses dois conceitos, de mercado de trabalho, de mundo de trabalho, aí a situação é muito mais ampla. Porque a nossa preocupação no Brasil, ela sempre foi uma preocupação do quê? De ter um posto de trabalho, de ser empregado. Eu preciso de um emprego, mas a realidade que nos é colocada nesse século XXI é uma realidade da necessidade do produtivismo. Eu tenho que produzir para eu me manter, eu tenho que produzir para eu poder alcançar os meus objetivos. E esse caráter da produção, não necessariamente ele vai estar vinculado ao mercado de trabalho. Basta nós pegarmos agora o reboliço que a pandemia causou na vida de muitas pessoas, que perderam o seu emprego, que tiveram a sua jornada de trabalho reduzida e, consequentemente, reduzindo o salário, tiveram, como diz o outro, de rebolar para poder manter a mesma renda que ela tinha ou chegar próximo daquilo. Então, o mundo do trabalho, ele está muito envolvido com as questões do empreendedorismo, da iniciativa, da capacidade de criação desse indivíduo, seja para ele fazer o brigadeirozinho que ele vende no intervalo da escola, ou seja para ele fazer em casa à noite, da sua casa, uma lanchonete de delivery e entregar lanches, situações que antes a gente não via, porque a nossa educação ela ainda estava muito focada no preparar para um posto de trabalho e não para a produção. É uma lógica que eu não concordo, é uma lógica cruel, mas é o que nós temos para hoje. Infelizmente, o que o mercado brasileiro, não só brasileiro, professor Antônio, o mercado mundial tem colocado é isso. A gente vai nos Estados Unidos, é essa a realidade que nós estamos enfrentando no Brasil. Se a gente pega a realidade da China, não está muito diferente disso. Na Europa, a situação também é muito próxima dessa situação. Tivemos aquele exemplo do brasileiro que foi atropelado essa semana, se não me engano, na Irlanda, que estava fazendo entregas de comida de bicicleta para poder complementar a renda no período de pandemia. Então, é uma realidade que não é só o Brasil que tem passado. E nós, da educação profissional, eu penso que realmente temos que trabalhar essa conscientização de mundo do trabalho. Não que o indivíduo não possa sonhar com um posto de trabalho que seja efetivo do ponto de vista de CLT ou efetivo do ponto de vista de um concurso público, que eu faço minhas palavras da minha querida orientadora, professora Lucy, esse desmanche que o governo federal está fazendo na área pública com essa reforma administrativa, ele vai gerar consequências para nós que estamos aí, na metade da carreira, que estamos caminhando, nem tão graves. Mas para vocês que estão começando o curso de pedagogia ou que estão meados de um curso de pedagogia, eu fico triste porque vocês não vão ter as mesmas possibilidades que nós temos hoje, com as mesmas garantias, com os mesmos direitos, e vão ter que fazer essa reflexão que a Letícia está provocando de mundo do trabalho. Hoje eu já observo várias ex-alunas
de Passos, onde eu lecionava na UENG, ou até mesmo de Poços de Caldas, que estão fazendo o quê? Não conseguiram ainda sua vaga para atuar como professora da rede municipal. Então elas distribuem ali os seus cartõezinhos virtuais no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, informando que estão trabalhando de que maneira? Como apoio pedagógico, atividade de reforço, dever de casa, auxiliar alguém para realizar um trabalho, ou seja, essa ideia de mundo de trabalho, de empreendedorismo que está implícita e explícita ao mesmo tempo, até mesmo na área da educação, né? Então é uma realidade, Letícia, que ela poderia ser melhor se houvesse orientador profissional. Eu acho que a questão do orientador profissional, do orientador vocacional, deveria acontecer até mesmo dentro das universidades, né? Porque não é toda universidade que tem essa facilidade que vocês têm aí de Araraquara, que a gente tem, porque eu também sou aluno de Araraquara, né? Se Deus quiser, a partir do próximo mês não serei aluno mais, que eu vou concluir meu doutorado, mas a gente está inserido nessa realidade e não é todo mundo que tem uma professora Lucy com a equipe do SEMP de braços abertos, com essa disponibilidade que o SEMP tem para fazer um trabalho de orientação, de acompanhamento, de acolhimento, como a gente sabe que faz, principalmente junto com o PET e com outras experiências. Isso faz uma diferença enorme, né, professor Antônio? Perfeito, não, perfeito. Isso vai contribuir muito para a formação, e eu acho que é disso que a gente precisa de espalhar, de divulgar essas experiências para termos mais SEMPs, mais PETs, mais pessoas que trabalhem com essa orientação de um modo amplo. Verdade. Eu queria só complementar, você está falando que os professores que a gente que passa na vida da gente são marcantes, né? A função do professor é uma função marcante, que na minha época de faculdade, um dos professores falava assim que a parte teórica é 5, né? Ele falou assim, olha, a parte prática é mais 5, aí é nota 10, não é isso? Falava 5 mais 5, 10. Então, acho que a pedagogia tem que se preocupar com isso, né? Com a parte conceitual, essa parte teórica. E, logicamente, que esse EPT com a parte prática também, né? Essa parte que vem adicionar, né? E ele falava uma outra frase também que eu nunca mais esqueci na minha vida, né? Estava lá, eu fiquei 30 anos em São Paulo, né? E, logicamente, eu saí daqui com 16 anos e fui trabalhar lá no maior centro industrial da América Latina, né? Ele falava assim para todos os moleques lá, a gente tinha 19, 20 anos, né? Falava assim, olha, vocês têm que cuidar do seu futuro, porque é lá que você vai passar o resto das suas vidas, né? Isso me deixou marcando, nunca mais esqueci essa fala do 5 mais 5, 10, né? E de cuidar do futuro. Eu acho que vocês aí, dentro da pedagogia, tem um trabalho enorme para fazer dentro dessa mediação, né, no mundo do trabalho, mercado de trabalho, como o professor Cícero está falando, e a gente está... Essa visão top-down deles é maravilhosa, né? Ele começou realmente... Eu já tenho a formação da base, bottom, né? Então, eu fico assim, muito agradecido aí de ter participado, e nós estamos praticamente quase no fim aí, né? E de ter interagido e aprendido mais, né? Porque a verdade é que o pedagogo também ele tem o feedback, né? Ele tem que aprender esse retorno, porque nem tudo a gente sabe, né, gente? Sei, né, que a gente não sabe, né? Então, a gente tem que ter isso também, essa humildade de aprender cada vez mais, e cada turma que você tem é um aprendizado, cada curso que você tem é um aprendizado, não é isso? Enfim, é isso aí. Gabriela. A gente tem mais uma perguntinha da Vitória, né, que eu acho que é uma complementação, né, das respostas, que ela pergunta se essa orientação, de modo amplo, caberia também ao psicopedagogo institucional. Eu acho que já é uma respondidinha ali, mais ou menos, mas acho que a gente pode retomar, né, se caso tenha ficado alguma dúvida para a Vitória. O professor Cícero deve saber melhor que a parte inclusiva da educação, né, professor? Essa parte inclusiva é uma parte... Essa questão do psicopedagogo ainda é uma questão que é uma incógnita no Brasil. Né? Por que eu brinco que ainda é uma incógnita? Porque o psicopedagogo, na sua essência,
ele seria mais para auxiliar o aluno que apresenta suas dificuldades de aprendizagem, que tem ali, seja uma deficiência, ou seja uma necessidade de uma inclusão no seu contexto mais amplo, social e educacional. Nós vamos ter aí, Vitória, a partir dos últimos 3 ou 4 anos, eu não vou me recordar agora a data precisa, que começou-se a ter no Brasil a possibilidade da graduação em psicopedagogia, porque até então nós tínhamos apenas a pós-graduação em psicopedagogia. Hoje já é possível a gente encontrar aí nas universidades privadas, né, a graduação mesmo em psicopedagogia. Eu brinco de uma certa maneira, não é pejorativo, mas é uma concepção que eu tenho construído ela aos pouquinhos, que o psicopedagogo, né, se a gente for analisar a etimologia da palavra, ela tem o seu lado da psicologia com o seu lado da pedagogia. E aí eu brinco que no final das contas acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra, né, porque ele não tem um aprofundamento dos aspectos pedagógicos a fundo, porque a pedagogia hoje ela é quase 90% de tudo que está na educação, e também ele não tem um aprofundamento tão amplo da parte psicológica. Então ele fica um meio termo para quem gostaria de fazer psicologia, mas não fez por algum motivo, e que também não queria fazer pedagogia, ou que fez pedagogia, mas queria atuar nessa área mais psicossocial. Eu acho que o psicopedagogo ainda necessita de uma discussão mais ampla a nível de Brasil, porque não existe ainda essa clareza se o psicopedagogo é para orientação, se o psicopedagogo é para essa atividade que eu disse de auxiliar na inclusão do portador de deficiência, do portador de uma necessidade especial, se o psicopedagogo ele é para um trabalho social, que ele vai se esbarrar um pouquinho no assistente social, vai se esbarrar um pouquinho no psicólogo. Então nós necessitaríamos de ter uma clareza maior, e infelizmente o MEC ainda não se propôs, ainda não quis fazer isso, mas nada impediria do psicopedagogo auxiliar nesse processo. Embora eu entenda que ele seria um elemento a mais para compor essa equipe multiprofissional, né? Porque vamos imaginar como seria bom se a gente estivesse numa escola, né? A equipe de professores, um supervisor para trabalhar com os professores, um orientador para trabalhar com os alunos, ter um psicopedagogo para auxiliar nesse processo de dificuldade de aprendizagem e ter ainda um assistente social para trabalhar as questões sociais, a vulnerabilidade social, os problemas de violência e, por fim, um psicólogo para dar o suporte para tudo isso, né? Parece muito tópico, mas as escolas públicas brasileiras, elas dependeriam de uma equipe multidisciplinar dessa forma, que a gente conseguiria alavancar a qualidade. Porque tudo isso que eu disse hoje, o trabalho do psicólogo, o do psicopedagogo, o do orientador e do supervisor, acaba, na maioria das vezes, se recaindo em apenas um profissional, que é o coordenador pedagógico ou pedagogo, que vai ter que trabalhar por 4 ou 5 e ganhar por meio. Então, são situações para nossa reflexão aí, Vitória. Espero que tenha contribuído um pouquinho com isso. Tá certo. Posso até fazer um complemento, né? Que, logicamente, que o psicopedagogo ele vai atender tanto os alunos quanto os professores, conforme o professor Cícero estava falando aí, né, Vitória? E para prevenir problemas, desvios, né, atrasos, né, aquelas coisas todas, né? E não só pelo sujeito, quanto em termos de grupo também, né? Temos grupais, porque você tem o corpo docente e o corpo discente, não é isso? Então, é prevenir até problemas financeiros, né? Você tem empresas que atuam até com a parte do problema financeiro que leva as pessoas a ter um comportamento inadequado, né? Então, o psicopedagogo, eu acho que tem colocação, sim, as empresas. Isso é uma gestão de pessoas, né? Gestão que eles falam de RH, isso? Para prevenir até problemas, desvio de personalidade, então, tanto do sujeito quanto do grupo também. Então, concordo plenamente com o professor Cícero. Enfim. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta no chat, então a gente, né, pelo horário também vamos encerrar. Em nome do grupo PET Pedagogia, eu agradeço novamente ao professor Cícero e ao professor Antônio Cláudio.